bem-vindo. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimuri, o canal da cidadania. E aqui eu já quero mandar um abraço para todos da Cuida e Amor. A Cuida e Amor é a maior agência de cuidadores de idosos da Bahia. Você que quer dar um cuidado melhor para o seu velhinho, um tratamento melhor para o seu velhinho, vai aparecer aqui o @ da Cuida e Amor. Passa lá e confere, tá bom? Também quero falar do meu amigo Eduardo Moreira. Você que quer acompanhar aquele jornalismo de qualidade, olha, todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, tem o ICL Notícias aqui na TV Quirimuri. Ao meu lado, Ângela Guimarães, secretária da CEPROME, que vai estar aqui falando o que é essa secretaria e como levar igualdade e trabalho para tanta gente. Ângela, muito boa noite, bem-vinda ao programa Reflexões. É uma honra tê-la aqui em nosso programa. É com você. Boa noite, Maicon. Uma alegria também para a gente poder participar aqui, trocar essas ideias, reflexões, apresentar um pouco do trabalho da nossa secretaria. Conta o que é essa secretaria, como é que funciona a CEPROME? Bom, a CEPROME é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais. Ela foi criada há 15 anos aqui no estado da Bahia. Até então, era a única secretaria de estado com esse tema, porque nos outros estados, infelizmente, eram apenas estruturas no âmbito de coordenações, superintendências ou secretarias especiais, Sim. como é o caso do Maranhão. E agora, no Ceará, foi elevada a superintendência à condição de secretaria de estado. Então, a gente tem outras co-irmãs aí a partir desse ano, né? A CEPROME é uma reivindicação histórica do movimento negro baiano e brasileiro, né? Desde sempre, a população negra se organiza, seja no período da luta anti-escravista, com as rebeliões, com os quilombos, com as revoltas, com as fugas, mas também na contemporaneidade, né? Exigindo do Estado a responsabilização, né, pelos efeitos do racismo nas nossas vidas e também espaços de gestão, espaços de participação social responsáveis pela implementação de políticas de promoção da igualdade racial. Dá um orgulho danado, né, de ver uma negra falando com tanto poder assim, né? Muito legal. Mas fala pra gente, secretária, quais são os maiores desafios desta secretaria? São imensos, né? São os desafios do tamanho da Bahia e do tamanho do Brasil. Nós sabemos que há um fosso, né, que separa a estrutura de direitos e de oportunidades do Brasil entre o que é alcançado pela população branca e o que é alcançado pela população negra. Então, a CEPROME, desde a sua criação, ela vem trabalhando pela implementação das políticas afirmativas nas universidades. Isso propiciou com que, pela primeira vez no ano de 2021, a gente tivesse uma maior presença de negros e negras do que de brancos nas universidades, né? Claro. Então, hoje, estudantes negros são 51% das universidades públicas brasileiras, né? Vem trabalhando também pela inclusão no mundo do trabalho em diversas dimensões, né? No mundo do serviço público, por meio das cotas no serviço público, né? Nos concursos públicos. Então, a gente tem aqui no estado da Bahia cotas em percentual superior ao percentual da lei federal. Então, aqui são 30% de vagas reservadas para pessoas negras nos concursos públicos do estado da Bahia. Aqui também nós conseguimos aprovar a primeira proposição estadual de um estatuto estadual, né, de igualdade racial e de combate à intolerância religiosa. Então, são algumas das ações, né, por meio de legislações, por meio de programas, por meio de projetos que vêm buscando, né, essa reparação histórica e a promoção da equidade. O que é isso? É o equilíbrio, né? Promover mais rapidamente a população negra, porque a gente ficou mais tempo fora do acesso a direitos, para que possa haver um equilíbrio na sociedade. Então, são as políticas de igualdade racial, de equidade racial, né, no acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, à educação, ao trabalho, para que essa estratégia do desenvolvimento com equidade seja plenamente alcançada. Ainda estamos longe, mas já demos alguns passos. Isso é extremamente importante. Mas vamos falar de um ponto mais sério. Como combater o trabalho análogo ao escravo? Infelizmente, o nosso estado, né, ele é o estado que mais tem pessoas, né, resgatadas em condições análogas à escravidão. Então, isso decorre de um processo de permanência, né? A escravidão no Brasil
foi um longo processo que durou quase 400 anos, né? A legislação ainda é muito desrespeitada. Então, a gente sabe que tem pessoas que estão numa situação de pobreza tão grande, de vulnerabilidade tão grande, que aparecendo uma oportunidade de trabalho, mesmo que seja distante, sem contato com a família, a pessoa acaba topando. Quando chega lá, aquela situação completamente insalubre, desrespeito, sem alimentação, sem condições de trabalho decentes, sem nada daquilo. Então, eu acredito que com a retomada do presidente Lula ao comando central do nosso país, estratégias nacionais vão se somar às estratégias estaduais. Então, a gente precisa reativar as grandes obras, né, gerar emprego formal com os direitos trabalhistas assegurados, né, e ter uma vigilância muito permanente das instituições responsáveis pela fiscalização, né, no nosso caso aqui da Bahia, o Ministério do Trabalho, por meio da Superintendência Regional do Trabalho, a Polícia Federal e essas demais ações do governo, na direção da qualificação profissional, da inserção no mercado de trabalho, por meio do trabalho decente. É um esforço que demanda, né, a parceria de várias instituições, mas também um olhar atento e vigilante da sociedade, porque às vezes essas propostas chegam como grandes salvadoras da pátria, né? Uma empresa chegou aqui, vai levar um ônibus cheio de pessoas, uma pessoa que está ali no desespero, né? Às vezes com fome, nessa situação, acaba embarcando, né? nessas propostas aí furadas. Então, eu acredito que com o governo do presidente Lula, com mais obras, mais ações de qualificação, mais ações informativas também para que as pessoas não se deixem levar por essas propostas miraculosas, né, e tentadoras, a gente vai unificando com as ações promovidas pelo governo do Estado, que também está muito ativo por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, por meio da Secretaria do Trabalho, por meio das ações de desenvolvimento social também, de assistência e desenvolvimento social, junto com a nossa CEPROME, a gente vai conseguir aí sair desses indicadores que nos entristecem. Eu queria que a senhora fizesse uma análise daquele fato que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Cuja jogadora de vôlei espancou o entregador. Eu queria que a senhora fizesse um comentário sobre isso e queria saber se há algum projeto concreto onde o cidadão possa, por exemplo, ligar e ser atendido na hora. Porque às vezes a gente está tendo uma atitude racista aqui agora, mas eu preciso ir até uma delegacia, eu preciso ligar para o 190, isso leva um tempo, eu perco tempo. Existe algum projeto nesse sentido? O racismo, ele é presente, é estrutural e sistêmico na nossa vida, na nossa sociedade, né? Ele está presente na nossa estrutura econômica, fazendo com que a gente ganhe menos, com que a gente seja excluído no mercado de trabalho, com que as pessoas negras não consigam ascender até o topo da direção das empresas ou mesmo do serviço público. Sim, é verdade. Né? Ele está presente na exclusão, no sistema de televisão, no sistema de mídia. Então, programas como esse, que a gente tem aqui 100% das pessoas negras aqui na frente da tela, é raro. Isso, é raro. Né? São raros ainda. Então, é um dado da realidade que compõe também a subjetividade da sociedade, né? Ele estrutura um conjunto de ideias que faz com que a população negra, pessoas como eu e você, sejam sempre vistas ou como incapazes de estar naqueles espaços que elas estão, ou como inferiores, ou como um risco à sociedade. Então, a presença de uma pessoa negra, de um jovem negro no shopping, ou no supermercado, ou até andando pela rua, coloca a população branca em risco, né, em alarme. E o que você passou, o que eu passo todo dia, né, é racismo na sua forma mais explícita, né? Tá ali presente. Dói, gente, é dolorido, né? A gente se revolta e às vezes não consegue nem naquele momento reagir de tão machucado e machucada, de tão ferida que a nossa dignidade humana fica, né? Então, nós temos uma rede de combate ao racismo. Hoje, no Brasil, temos uma legislação que tornou o racismo um crime inafiançável, imprescritível, desde 1989, né? A Lei CAO. E nós temos também um conjunto de instituições que atuam no acolhimento, na orientação das denúncias, no acolhimento psicossocial, jurídico. Inclusive, nós temos o Centro de Referência de Combate ao Racismo e Intolerância Religiosa Nelson Mandela. A gente tem equipe com advogadas, assistentes sociais e psicólogas, justamente para poder dar esse apoio. Temos também a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, com as delegacias territoriais e as patrulhas também da Polícia Militar, que são cotidianamente qualificadas e capacitadas para atender a esses casos, né, de racismo. Mas
nem sempre converge o fato de que aquela patrulha, naquele lugar onde aconteceu, é a patrulha que está melhor formada para poder entender que não tem que desligar o telefone e mandar você ir na delegacia. Mas que se ele se deslocar para ali, se tiver disponibilidade daquela patrulha se deslocar para ali, há uma prisão em flagrante. Que é o que a gente precisa para poder coibir, né? Quanto mais punição há em relação às pessoas que cometem o crime de racismo, menos ele vai se expressar na sociedade, porque as pessoas vão ficar recuadas, vão ficar com medo, né, de ir presa, de ter sua vida devassada e tudo mais. Então, eu acredito que nós não temos ainda para crime nenhum no Brasil. Sim. A gente tem ainda esse instrumento automático, imediato. Mas nós temos um conjunto de instituições, como a Defensoria Pública do Estado da Bahia, o Ministério Público, né, a Secretaria de Segurança Pública, o nosso centro de referência, que são instituições que estão trabalhando em rede para que, na ocorrência desse caso, a impunidade não vigore. Então, eu poderia dizer a você que aqui na Anapituba, na sede da nossa secretaria, no Teatro Jorge Amado, fica ali a nossa equipe do centro de referência. Nós temos atendimento por e-mail, por telefone também, que é o 71-3117-7448, e que a gente dá toda a orientação para que o registro seja feito e depois fazemos esse acolhimento psicológico, social e jurídico na sede do nosso centro. Olha aí, tá na hora de usar, pessoal, tá bom? Vou fazer um breve intervalo comercial e a gente volta já. Fiquem aí. A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete, beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes. Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran, Governo do Estado. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo ao programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimurê, o canal da cidadania. E para você que perdeu um pedacinho da nossa conversa, aos domingos o programa tem reprise às 10 horas da manhã. E você também pode acompanhar pelo YouTube, que fica disponível, tá bom? Continuando, né, voltando na nossa conversa, eu queria que a senhora fizesse uma análise do que aconteceu no Rio de Janeiro, né, daquela jogadora de vôlei ter espancado aquele entregador na porta de sua casa. Aquilo ali é o reflexo, né? Ali representa muito bem o espírito, né, de um segmento da nossa sociedade, né? De uma turma branca que se acha elite e que exercita cotidianamente os seus privilégios. E com isso eu não estou querendo dizer nem que todo branco é racista, nem que todo negro é antirracista. Nós estamos falando de um sistema estruturado que, inclusive, organiza a nossa subjetividade. Então, na cabeça dela, uma pessoa negra é menos importante, é menos humana. Logo, merece aquele tipo de tratamento que remonta aos piores períodos do sistema escravista, que foi cruel, que foi perverso, que foi explorador e que deixou marcas, né, na nossa estrutura e também na nossa subjetividade. Então, tem o nosso repúdio absoluto, né, tem a nossa cobrança enquanto sociedade, enquanto instituição pública, para que aquele caso não caia no esquecimento, não caia na impunidade e, infelizmente, não se trata de um caso pontual. Eu costumo dizer que o racismo, infelizmente, as pessoas negras, ele dá todos os dias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque ele se apresenta em todos os momentos da nossa vida, né? Das formas das mais sutis às mais escancaradas. Esse caso aí foi um caso escancarado, né? O caso recentemente aqui, numa grande rede supermercadista, que é reincidente, porque já executou um homem negro, um segurança já executou um homem negro lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente viu um casal sendo brutalmente espancado, né? Brutalmente torturado e ainda com a crença na impunidade filmado. Porque geralmente, né, a gente costuma dizer que não produza provas contra você mesmo. A certeza da impunidade nos casos de racismo é tão grande no Brasil que aqueles seguranças se sentiram à vontade para filmar e depois colocar na rede. Foi assim que a gente ficou sabendo daquele caso escandaloso, né? Então, foi aquele caso da pesquisadora, no voo da Gol também. Recentemente, o caso do deputado estadual, Renato Freitas,
vítima sistemática de racismo na Câmara de Tô Curitiba, que aguardando chegou ele dar uma a entrevista. caçar, né? Chegou a caçar o seu mandato, ele foi eleito deputado estadual e foi retirado de um voo quando o voo estava quase decolando. Né? O tamanho do absurdo no Brasil. Por isso que a gente costuma dizer que para superar o racismo a gente precisa do engajamento, Michael, de todas as pessoas, né? Se você discorda de uma pessoa ser espancada e torturada porque roubou 2 pacotes de leite, se você discorda de um jovem negro ser levado para os fundos de um supermercado ou de um shopping e ser espancado, se você discorda da dúvida sobre a nossa capacidade Sim. intelectual, de gestão, de liderar um processo produtivo numa empresa, você tem que se somar à luta antirracista. Isso. A luta antirracista é uma luta que exige o nosso engajamento, exige o engajamento de pessoas brancas, de pessoas negras, de pessoas que não podem não sentir na pele aquela situação, mas não podem concordar que vai haver um dia democracia plena, desenvolvimento pleno no Brasil, enquanto 80% da população da Bahia e quase 60% do Brasil estão fora das oportunidades, estão Verdade. sendo tratadas como sub-humanos. Eu vou aproveitar o gancho aqui e vou dar uma alfinetada. Racismo reverso. Nunca existiu, nunca vai existir, é impossível. Porque o racismo não se dá só face a face, é importante a gente dizer, né? Algumas pessoas falam assim, meu filho foi xingado de Parmalat. Tá, seu filho foi xingado de Parmalat, mas os seus antepassados não foram sequestrados, o continente original dos seus antepassados não foi dividido pelas potências europeias, você não foi chicoteado, não morreu 30% no caminho do continente africano para aqui, Sim. chegando aqui você não foi desumanizado, sua religião não foi desrespeitada, sua cultura, você não foi estuprada, você não é fruto de um estupro, nada do que o racismo estrutural e sistêmico produziu, acontece com as pessoas brancas. Então, é impossível, né? A consciência negra não nasce com a cor da pele. Ela nasce fruto da nossa presença na sociedade, da vivência do racismo, da procura por instrumentos para sua defesa e também pelo conhecimento histórico do que nos trouxe até aqui. A nossa história ela não começa com o sistema escravista, né? O agrupamento humano mais antigo da humanidade são exatamente os africanos e africanas. É o primeiro continente. Então, a história da humanidade remonta ao continente africano. Nós passamos por um processo histórico de pilhagem, né, de colonialismo, de escravidão, que resultou nessa divisão geopolítica, do tráfico de pessoas, da superexploração do trabalho, que resultou nessa configuração geopolítica do mundo e da nossa presença na diáspora nessas condições históricas. Não significa que precisa sempre ser assim. Pelo contrário, a gente está se organizando por meio de instrumentos legislativos, por meio de estrutura de gestão, por meio de formas de auto-organização da população negra, porque se a gente chegou até aqui, é porque a população negra resistiu, se auto-organizou, confrontou um sistema social e econômico, né? Pensou futuro quando se organizou nas revoltas, nas rebeliões, nos quilombos, hoje nas formas contemporâneas, né? Todas elas sejam intelectualidade negra, os blocos afro que a gente estava comentando aqui nos bastidores, seja um movimento de mulheres negras, seja o protesto negro, são várias formas, né? Que a resistência negra se apresenta, mas nós precisamos que as pessoas não negras também procurem conhecer essa história. Não falem bobagem sem procurar conhecer essa história. Não descredenciem uma luta de séculos, né? Não peque pelo desconhecimento. Procurem estudar, porque eu duvido que qualquer pessoa branca vai sentar aqui nessa cadeira, como eu estou hoje, e vai querer, assim, vir discursar sobre física quântica sem antes ter estudado. Com certeza. Por que sobre antirracismo quer fazer? Não pode, né? A gente precisa exatamente que as pessoas tenham esse compromisso. Não só repudiar um caso de racismo quando ele acontece, mas ter uma postura antirracista cotidiana, uma postura crítica, atenta a não reproduzir comportamentos racistas, né? Então, tem um tipo de comportamento racista na nossa sociedade, que é aquele, eu trouxe ela aqui do interior para criar. É como se fosse uma pessoa da casa. É uma pessoa da casa, mas não está no testamento, mas não tem direito à folga semanal, não está recolhendo INSS para aquela trabalhadora doméstica se aposentar. Aqueles filhos daquela trabalhadora não estão tendo a oportunidade de estudar, porque a mãe não tem tempo de cuidar da educação, de criar, porque fica ali de 7 da manhã até 10 da noite, ou às vezes dorme até no trabalho, só é liberado no fim de semana. Então, a gente precisa de um engajamento mais progressista e mais antirracista do conjunto da sociedade brasileira. É isso aí, gente. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, tá bom? Fiquem aí, a gente volta já.